Então, a contribuição da apometria, olha as imagens maravilhosas. A apometria é uma ferramenta, é um conjunto de técnicas, né, espirituais, que permite, por meio de comandos mentais e técnicas vibracionais, acessar os campos sutis do ser e interagir com as personalidades do passado, com obsessores, promovendo libertações profundas, mostrando para a pessoa onde ela errou ou está errando, o que precisa ser feito para ela se modificar, porque se ela está sofrendo é porque ela própria atraiu isso para ela. E nós vamos conversar com os espíritos, mas uma parte depende da mudança comportamental da pessoa. Tem muita gente que sofre, que são passados os conselhos e a pessoa não faz, não faz, não faz. Quer que o espírito tire tudo dela, entendeu? Ó, eu quero que você vá lá no banco onde eu tenho conta e pague a minha conta para mim. Não, meu filho, quem vai pagar é você. Eu vou te ensinar a trabalhar, conquistar o que você precisa e você vai lá pagar. Eles não vão lá plasmar um saldo positivo na sua conta. Não vão tirar os obsessores assim, pirlim pim pim. Processo de atendimento apométrico. Na identificação, primeiro é possível identificar o espírito obsessor, seu motivo, sua ligação kármica com o consulente. Nós conversamos com eles, ou entendemos por que ele está perseguindo a pessoa. Às vezes vemos que ele roubou, que ele estuprou, que ele matou, que ele traiu. São N possibilidades, e é por isso que eles estão do lado da pessoa. Não porque cismou com o olho azul da pessoa, o olho verde, o cabelo laranja, o cabelo preto, com franjinha ou sem franjinha. Não é por isso que eles perseguem. É pelo mal que foi feito a eles, né? Acoplamento pode também ocorrer de uma personalidade do passado, da própria pessoa, que foi uma pessoa muito ruim, que aprontou muito, ser trazida à consciência, permitindo um diálogo direto entre o obsessor e a personalidade que o prejudicou. Às vezes nós podemos fazer isso. Trazer o obsessor, que é uma pessoa que foi prejudicada no passado, e trazer a personalidade da pessoa que está sendo atendida, ou seja, quem ela foi no passado, que prejudicou o obsessor, e colocar eles para uma conversa, tentar uma reconciliação, ok? O grupo espiritual busca, com o amparo dos mentores, promover o perdão, a reconciliação e o entendimento entre as partes. Então, podemos mostrar ao obsessor que ele também fez coisas erradas, que ele, tentando a vingança, ele se afasta de Deus, se afasta da família dele. Podemos trazer os parentes dele para conversar com ele. Então, tem muitas possibilidades. Igual numa casa espírita umbandista, muitas coisas são parecidas, né? Mas a apometria tem alguns outros recursos. Procura-se a reconciliação e o entendimento entre as partes. E depois, o encaminhamento. O obsessor é conduzido amorosamente ao seu local de origem ou à colônia espiritual correspondente, conforme o seu grau de lucidez, conforme ele aceite a mudança. Às vezes ele fez magias prejudicando a pessoa, ele contratou pessoas e nós pedimos para retirar tudo que está prejudicando a pessoa. Quando ele aceita, a vibração dele muda. A vibração do obsessor muda quando ele retira tudo que está prejudicando a pessoa que está em atendimento. E ela pode ser resgatada e ir para uma colônia um pouco mais evoluída, encontrar os parentes. Normalmente eles aceitam, tá? 80% aceita ajuda e se afastar. Mas há alguns que ainda dependem de ver a pessoa mudar a vibração dela para ser ajudada. Tratamento da personalidade do passado. Hospitalização espiritual. A personalidade, se estiver desequilibrada, é encaminhada a um hospital espiritual para tratamento. Então, há hospitais no astral. Aqui nós temos o hospital, o complexo hospitalar, que é gigantesco, Renascer para a Luz. Então, lá são enviados muitos espíritos em desarmonia e personalidades. Elas ficam sendo tratadas e depois são reacopladas, as personalidades, né? As pessoas em atendimento. Reorganização vibracional. Processo de harmonização das energias da personalidade do passado. Se ela estava em muita desarmonia, isso reflete na pessoa atualmente. Nem precisa de obsessores. Se a personalidade fez muita coisa errada, não consertou isso em encarnações mais recentes, ela pode estar vibrando essas desarmonias para a pessoa encarnada. Quem ela foi no passado? Imagina que foi um soldado muito ruim,
que tirou a vida de muita gente sem necessidade, porque era ruim, estava armado, trucidou, fez muito mal, violentou, roubou. Ela tem muitos cobradores espirituais, muitos obsessores, mas ela é ruim por natureza. E essa personalidade ruim dela também atrai coisas negativas. Precisa drenar tudo isso dela, as desarmonias, tá? Vícios do passado, desligamento dos padrões. Ocorre então também um desligamento de padrões doentios, evitando que ela continue influenciando negativamente a pessoa que está passando em atendimento. Aí seria um caso de atendimento de apometria, ok? Personalidades do passado com desarmonias. Mexeu com magia no passado. Então, princípios éticos da apometria. Dando uma pincelada na apometria, estamos indo para o final. Livre-arbítrio, respeito às escolhas individuais de todos os envolvidos. Não é feito nada à força. Mérito espiritual. Então, a ferramenta é a mesma para todo mundo, mas o resultado pode ser um pouco diferente. Por quê? Porque tem pessoas que têm mais mérito que outras, tem pessoas que estão querendo se transformar, outras não, tem pessoas que recusam atendimento, tem pessoas que são birrentas, e tem pessoas que estão colaborando para a própria cura, acreditando e fazendo a lição de casa para a própria transformação. Se você não fizer a lição de casa, vai ficar mais difícil. É como alguém querer entrar na sua casa, para limpar a sua casa e você manter a porta fechada. Ok? Foi enviado até você, mas não vai entrar porque você não abriu a porta. Limites evolutivos. Reconhecimento das possibilidades de cada espírito conforme seu grau de evolução. Então nós podemos querer um monte de coisa, mas depende daquela pessoa também. O grau evolutivo dela, se aceita, se é compatível com isso, sim ou não. Nossas vontades ficam em segundo plano, depende de leis superiores, né? Tudo que nós fazemos no centro espírita, numa casa umbandista também, depende da autorização lá de cima, né? São os amparadores que vão dizer, Deus, Jesus, todo mundo lá do alto que vai dizer. Pode ser feito? Vamos fazer. Não pode ser feito, não adianta brigar, que não teve autorização. Amor e justiça. Tudo que fazemos é baseado no equilíbrio entre a compaixão e a responsabilidade. Amor, vontade de ajudar e mérito das pessoas que estão sendo atendidas. Os obsessores, olha lá, palavras de Emmanuel. Os obsessores são muitas vezes os nossos antigos companheiros de erro, que retornam à nossa presença como reflexos vivos do que ainda não curamos em nós. Já vimos pessoas, por exemplo, em atendimento, que eram considerados obsessores, que estavam ligados à pessoa e que eram companheiros dela em outra vida e que trabalhavam com sacrifício de pessoas, era um grupo, e essa pessoa que estava sendo atendida fazia parte desse grupo, que sacrificava aqueles incas, astecas, né? Pegavam virgens, colocavam em cima das pirâmides, na pedra, arrancavam o coração das pessoas, tal. Então gerou reflexos, né? E a pessoa não conseguiu se desligar desse grupo, fizeram juramentos para ficarem juntos trabalhando, tal. Aí todos foram encaminhados. História bonita essa daí. Esta profunda reflexão de Emmanuel nos convida a olhar para os processos obsessivos como oportunidade de cura interior, reconhecendo que aqueles que nos perturbam frequentemente refletem aspectos não resolvidos da nossa própria consciência. Então, isso é uma parte do entendimento, né? Às vezes, comportamentos nossos atraem eles. Agora, palavras do Ramatiz. A obsessão é o espelho da alma. Onde a luz da consciência não chega, a sombra ainda domina. Então, nada que chega até nós não é do nosso merecimento. Se chegou até nós, se o CEP é nosso, entregou para nós é nosso. O que falta é entender por que isso chegou até nós. Por que essa dor veio até mim? Por que essa obsessão veio até mim? Né? Como que eu faço para repelir isso daí? Trabalhando, caridade, trabalho espiritual, caridade. Não dá para fazer home office, tem que levantar e ir lá fazer o trabalho. Ramatiz nos apresenta a obsessão como um reflexo de nossos próprios pontos obscuros, áreas da consciência que ainda não foram iluminadas pelo autoconhecimento e pela transformação moral. Nós falamos nas aulas de apometria que quando nós fazemos comportamentos contrários aos seres evoluídos que vieram aqui no planeta ensinar,
Jesus, Buda, Krishna, São Francisco de Assis, todo mundo, Emmanuel, André Luiz, Chico. Quando nós fazemos isso, nós fazemos uma lesão numa tela búdica, tela etérica, que protege o nosso corpo espiritual, digamos assim. Cada vez que nós fazemos algo de errado, que vai contrário às leis evolutivas, é como se nós estivéssemos dando uma martelada numa tela. Cada comportamento errado, roubou, matou, estuprou, usou drogas, tal, você vai marretando ali. O que acontece se você bater o martelo muitas vezes numa grade? Vai abrir um furo, certo? É por esse furo que entram as obsessões. Nós danificamos a tela etérica ou tela búdica que protege, nos protege. E é por ali, é pelo furo do galinheiro, da tela do galinheiro, que entra o cachorro, que entra a raposa, que entram os gatos, os bichos para atacarem lá o galinheiro, ok? Da mesma maneira em nós. Fizemos coisas erradas no passado, martelando a nossa tela búdica, abrimos buracos, é por ali que vêm as obsessões. Como que se cura? Trabalho de caridade, trabalho espiritual, mudando a sua vibração, entendendo, mantras, orações, auxílio ao próximo. Princípio fundamental, sabedoria de Kardec. O melhor exorcismo contra os maus espíritos é tornar-se melhor. O Livro dos Médiuns, capítulo 23. Então, se você quer ser tipo um teflon, uma frigideira de teflon, uma panela de teflon, que os obsessores querem vir grudar em você, você quer que não grude, então, torne-se uma pessoa melhor. Que eles não vão grudar em seres de luz, ok? Eles vão grudar em quem tem brechas, quem tem defeitos graves. O Wagner Borges uma vez falou isso. A melhor maneira de você afastar espíritos é mudando a sua vibração também. Eles não vão atrás de você porque não é compatível, ok? Capítulo essencial do Livro dos Médiuns, o capítulo 23, é totalmente dedicado à obsessão, desobsessão. Tipos básicos, lá nós falamos, né? Kardec classificou como simples fascinação e subjugação. Conclusão espiritual, o autoconhecimento, a obsessão nos convida a olhar para dentro e reconhecer nossas próprias sombras. Transformação moral. O verdadeiro antídoto contra a obsessão é a reforma íntima e elevação dos padrões vibratórios. Aí, vale ouro isso daqui. O verdadeiro antídoto. Por que eu ainda estou sofrendo obsessão? É a reforma íntima e a elevação dos padrões vibratórios. Lembrando que varia muito os tipos de espíritos que podem nos atacar, nos obsediar. Os que têm um tratamento mais fácil, mais simples, vão sair mais rapidamente. E há alguns que vão demorar um pouco mais. Lembrando do Divaldo Pereira Franco, que ele fala daquele espírito obsessor, acho que é o Máscara de Ferro, né? Que acompanhou ele, que era da igreja, eles ambos haviam sido da igreja católica, padres, se eu não me engano, acompanhou ele durante 400 anos. Então você imagina o trabalho que o Divaldo fez, e ainda assim tinha um espírito perseguindo ele durante 400 anos. Quando que esse espírito resolveu se afastar? O dia que o Divaldo adotou a mãe do espírito, que era uma criança recém-nascida, que era filho de uma prostituta e tinha problemas, né? Vivia na rua. Ele adotou e levou lá para a mansão do caminho, isso, lá na Bahia. Então o obsessor se comoveu disso, falou: "Você vai cuidar da minha mãe?" Sim, é um ser humano que precisa de ajuda. E aquilo, o que você tem que fazer de bondade, tem que promover uma mudança no obsessor também, para ele parar de querer te perseguir. Você tem que ter mérito para isso, né? E é fazendo bem. Se o Divaldo não tivesse feito isso, uma atitude de bem, né? Recolhendo moradores de rua, prostitutas, tudo para ajudar, talvez esse espírito estivesse com ele até hoje, né? Mais de 400 anos. Compaixão universal. Tanto o obsediado quanto o obsessor precisam de compreensão. São dois doentes, né? O obsessor é um ser doente. Nós também. Por isso que prejudicamos eles. Tanto o obsediado quanto o obsessor precisam de compreensão e auxílio em sua jornada evolutiva. Como sintetizado pelos grandes mentores espirituais, a obsessão é um processo de aprendizado que nos convida a curar feridas antigas, perdoar e ser perdoados, e avançar na jornada de evolução espiritual com mais consciência e amor.